Boa noite, Renato. Boa noite, Luciane. Tudo bom? Boa noite. Que prazer estar essa noite aí, recebendo todas as informações que, né, tão importantes para as pessoas que querem ter um filhote ou entender mais um pouco sobre a raça Bulldog francês, né, Renato? Vou tentar ajudar mais uma vez aí, passar um pouquinho que eu aprendi. Estou aprendendo ainda, né? Vou tentar fazer o possível. Imagino, hein? Tem bastante gente entrando aí, né? Pessoal, vocês podem mandar as perguntas que eu vou anotando, a gente vai respondendo, né? No decorrer da live, a gente vai interagindo aí, respondendo. Renato está aí, né, com toda a sua experiência. Eu também tenho Bulldog francês, eu tenho a vivência dia a dia, né? Então, é muito bacana. Então, todas essas informações hoje são muito valiosas para quem tem um Bulldog ou para quem quer ter um Bulldog francês, né? Eu vou já fazer uma chamada aqui para avisar o pessoal. Vocês que não vão poder assistir a nossa live, vai ficar salva no IGTV e vocês entram lá e seguem a gente lá no IGTV, né, Renato? Isso mesmo. Bom, pessoal, tem muita coisa, olha, muita pergunta, então eu vou já me apresentar para passar as palavras para o Renato. Pessoal, meu nome é Luciane, eu sou a Lu da Petcia, como a maioria me conhece, tenho pet agora, dia 30, vai fazer 7 anos, aqui em Jacarezinho, e hoje eu tenho o maior prazer em estar aqui com o Renato, né, diretamente do Primus Canyon, do Rio de Janeiro, né, uma pessoa que tem muita experiência na raça Bulldog francês e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a raça, de como, né, a gente entender mais os pós e os contras do Bulldog francês. Então, passo as palavras, Renato, nos apresente aí para a gente. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Renato Catodi, proprietário do canil Primus Canyon, e estou aqui para tentar passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês, tentando sempre ajudar todos aí, dentro do possível, é claro. As perguntas, caso eu não saiba alguma, eu vou dizer que eu não sei, isso não é vergonha nenhuma, né? E vou tentar fazer o meu melhor aqui. Com certeza. E também o que vai ser falado na live não é uma regra, né, Renato? Muitas vezes você tem um Bulldog francês em casa que ele tem disposição para uma caminhada longa, então a gente vai falar realmente do básico ali, né? Sim. Então não é uma regra. O que eu vou falar é baseado na minha criação. Cada um cria de uma maneira o seu cachorro, né? A maneira que acha melhor. Então, o pouco que eu passar vai ser do jeito que eu faço aqui no canil, né? Isso não significa que uma outra pessoa que faça de uma maneira diferente esteja errada. Cada um sabe mexer com o seu cachorrinho da melhor forma, né? Aqui, ó. A Cris já disse aqui, ó. Thor vale por 10. Ai, meu Deus do céu. Lola, 5 meses do Rio de Janeiro. Eu não entendi muito meses. Será que é filhotinho que tem 5 meses? Será? Não entendi. Por favor, responda. Ela falou, Lola, 5 meses do Rio de Janeiro. Deve ser um filhotinho, né? Agora eu não sei se ela mora ela deve morar no Rio, né? Deve morar 5 meses no Rio, foi o que eu entendi, né? Eu acho que é isso mesmo. Bom, Renato, a gente sabe que o Bulldog francês é uma raça maravilhosa. Eu falei aí, quem tem não quer só um, quer 2, quer 3, né? Você tá me ouvindo? Não. Não? Eu não tô ouvindo direito, não. Vê aqui se tá conectado. Conectado. Talvez não tá conectado aí. Deu? Agora tá ouvindo? Tá falhando aqui para mim. Deixa o Renato arrumar lá para a gente já começar, porque tem muitas perguntas hoje. Deve ter soltado aí.
Soltou aqui do lado. Muitas perguntas importantes, né, para a gente entender um pouco mais sobre a raça, tanto para quem quer um filhote ou para quem já tem, né, a gente entender mais sobre a raça Bulldog. Deu certo, Renato? Perdão, não deu para me ouvir. Repete, por favor. Deu certo? Tá ouvindo? Show! Ótimo! Então vamos lá, que tem muita pergunta aqui, tem a gente vai, vamos falar assim, tudo, porque as perguntas foram bem, eu não separei, acabei não separando, mas as pessoas vão com certeza entender o que são os pós, o que são os contras, né? Então eu vou fazendo as perguntas para você, e pessoal, alguma dúvida que vocês tiverem, já vai chamando a gente aí e perguntando, né? Primeira pergunta da Ana Cristina. A gente colocou pedindo as perguntas lá e o pessoal mandou. O Bulldog francês solta muito gases? Solta muito pum? Solta sim. Solta bastante. Solta bastante. O Bulldog não tem jeito. Aqui os meus são terríveis também. Todos, né? Eu não conheço um que não seja. Muitas vezes tem cliente falando, Lu, eu passo vergonha. E não só o Bulldog, né? A maioria dos Bulls são assim. Francês, inglês, né? E Pug também, né? Eu não tenho experiência com Pug, então não preciso. O cliente também fala isso também. Bom, a outra pergunta, se ele solta muito pelo. Olha, não é uma coisa muito comum de se acontecer, não. Só quando eles estão com uma imunidade um pouco baixa. Os meus não soltam. Soltam quando a cadela, no caso, tem a cria, aí a imunidade é normal, às vezes, ficar um pouco mais baixa, aí a gente entra com uma coisinha para poder manter a imunidade alta. Mas não é uma coisa que... É comum meu Bulldog soltar pelo, ficar soltando muito pelo. Tem uma coisa de errado nesse negócio aí e tem que ser levado ao médico veterinário para poder ver direitinho o que está acontecendo, né? Sim, não é legal, não. Certo. Bom, seguindo aí já, no caso, o raciocínio aí de soltar o pelo, o Bulldog, ele exige uma alimentação diferenciada, em termos de ração? Olha, ração para mim é ração super premium. Isso na minha opinião. Tem gente que alimenta seu cachorro com AN, no caso, alimento natural. É o que eu falei, cada um faz aquilo que acha correto. Eu alimento meus cachorros só com ração super premium. Para mim já está de bom tamanho e para eles também. Sim. São perfeitos, modesta parte falando, né? Não é porque são meus cachorros, mas são super bens. Nunca acontece uma coisinha ou outra, como a gente, às vezes está bem um dia e amanhã a gente pode amanhecer meio com dor de cabeça ou gripado, é normal. Mas, em geral, já é o suficiente uma ração super premium. Entendi. E falaram aqui também, né? Tem a troca de pelo, né, Renato? Sim. Troca de pelo é 2 vezes no ano, isso é normal para qualquer raça de cachorro, né? A natureza, eu costumo dizer, é perfeita. O cão, no verão, ele coloca um pelo mais leve, né? Menos denso, digamos assim, e para o inverno ele faz a troca. A troca natural e normal para qualquer cão, não só o Bulldog francês. Agora, a queda de pelo, se estiver fora dessa regrinha aí tem que ser avaliado pelo médico veterinário, que não é normal acontecer, não. Que muitas vezes a pessoa dá até uma ração super premium, só que acaba na época de mudança de pelo, assusta, né? E acha que acha que está com algum problema. Isso. Principalmente o Bulldog. Eu sei aqui, na troca de pelo, a gente sabe como que é, né? Mesmo que eles comem uma ração super premium, a gente sabe que é assim mesmo. Isso. Né? O interessante é sempre manter a imunidade do cachorro em alta. Sim. Caiu um pouquinho, aí começa a apresentar um montão de coisas. Por exemplo, a queda de pelo. Sim. Bom, tem uma outra pergunta aqui do Felipe. Eles são destruidores? Eu vou dizer com o meu, né? Vou repetir no meu. Os meus não. São tranquilos, brincam, fazem bagunça e tudo mais,
Mas é o que eu costumo dizer, tem que botar regras, né? Eu acho que a vida é feita de Sim, regras. Eles têm que brincar, interagir e tudo. Mas, por exemplo, eu solto eles aqui, deixo a minha porta da sala aberta, ninguém entra. Né? Ninguém entra. Então, sim, eles têm o espaço deles para brincar, fazer o que quiser. Mas tem que impor regras, porque se não impor regras, fica difícil. Mas destruidores, não. Quando for destruir alguma coisinha, chama a atenção direitinho dele, na hora certa, na hora correta, né? Dá sim, uma punição no bom sentido falando, né? sim. E vá corrigir ele na hora correta, que isso aí com o tempo você coloca um animalzinho bem educado. Ninguém gosta de um cachorro mal educado, eu costumo dizer. Como uma criança mal educada, ninguém gosta. É. Aqui tem uma pergunta, Renato, do Johnny. Como aumentar a imunidade do bulldog francês? Você poderia falar aí pela sua experiência? Quem perguntou isso, dona? Johnny, Ô, Johnny. Johnny, eu vou passar para você o que eu faço, tá, Johnny? Existem outras formas. Eu gosto muito, não é propaganda, não ganho nada com isso, mas eu sou obrigado a falar, para me responder a pergunta do amigo. Eu gosto muito do Promum Dog. Eu acho espetacular, na minha opinião. O Promum Dog é um suplemento vitamínico, não é um medicamento, senão eu não poderia estar aqui falando que eu não sou médico veterinário, tá? Mas o Promum Dog é um suplemento vitamínico, né? Que no caso dos Sim. meus aqui, eu dou um na parte da manhã, um comprimidozinho, né? E um na parte da tardinha, noitinha. É um espetáculo, meu amigo. Faça aí durante os 2 meses que você vai ver a mudança no seu cachorro. É isso aí. Estando com a imunidade alta, né, realmente o animal responde Fica super muito bem, né? difícil acontecer alguma coisa. Ele com a É, imunidade alta fica muito difícil. certo. E tem outra pergunta, foi do João e o Samuel. Eles têm muito problema alérgico, Renato? Olha, os bus em si, né? Eu não posso mentir. Eles têm uma predisposição a ter sim, tá? Mas nada de grave. Existe alguns bus que já têm a sarna demodécica. Isso é hereditário. Até que tem alguns criadores que falam que não é, mas é sim. Fala que não é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, para poder fugir da responsabilidade com o seu cliente lá que ele vendeu lá, né? O filhotinho. Sim, Mas é hereditário, sim. Isso já foi comprovado, não sei o que estou te dizendo. Então, o que acontece? Fora a sarna demodécica, que é hereditário, você nunca jamais pode acasalar ou uma cadela, ou um macho, ou ambos, que tenha esse tipo de problema, porque já vai passar para os filhotes. Agora, um, um fungozinho, uma coisinha aqui, uma coisinha, é coisas fáceis. Isso todo bulldog, se nunca teve, vai ter um dia, e é fácil de se cuidar, de se tratar, não tem bicho de sete cabeças. sim, ótimo. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, vão mandando as perguntas. Não economize nos corações, né, Renato? Vou mandar um abraço aqui Muitos para. corações. Deixa eu mandar um abraço aqui, dona Lu, para Sofia. E aí, Ah, Sofia, tudo bom? Beijo do tio. legal. Seja bem-vindo, Sofia. Viu, Renato? Tem outra pergunta aqui do Felipe. O Bulldog, ele suporta o calor? Como que ele suporta o calor? Então, eu moro em Guapimirim. Guapimirim já é um lugar mais fresco do que o Rio de Janeiro, capital, certo? Agora, tem que tomar cuidado quando pega aquele verãozão do Rio de Janeiro, que as pessoas que moram no Rio sabem, em outros lugares também, né, em outros estados. O que acontece? Sim, De maneira nenhuma, tem que deixar o cachorrinho sempre um lugarzinho com sombra, fresquinho, com bastante água. Se for possível, molhe o chão. Que a pessoa assim, poxa, ele está mandando molhar o chão, o cachorro pode pegar um fungo. Beleza. Antes fungo do que o teu cachorro ter um infarto. O fungo depois se trata, em 3, 4 dias resolve o problema. sim. Mas ele pode infartar. Então deixa o chão sempre molhadinho, ele vai deitar, ficar fresquinho. Tá? Bota, de repente, uma garrafa, congela uma garrafa com gelo e deixa ao lado dele que ele vai ficar deitadinho. Né? Eu não vou falar em ar-condicionado, porque a maioria não tem isso, né, para os cães. É. É o que eu Quem faço. tem, né, pode Quem colocar, tem, né? Pode ótimo, ligar o pode. ar aí, né? Ó, dá Sim, com certeza. boas-vindas para a Keke Vaz também, ela de São Paulo, adestradora, tá aí também com a gente aí na E eu queria, live.
Eu queria agradecer a todos, tá? Que estão assistindo a gente aqui, dona Lu. Agradecer a todos e eu estou aqui com muita honra aqui para poder responder as perguntas de vocês. Com certeza. Tem muita pergunta aí. Que vocês tiverem aí, mande aí, né? Estou começando a ficar com medo. Ô, Renato, o Bulldog é um cão atleta? Não. 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 O cara que é um atleta, é um personal trainer, esses camaradas, as moças também que fazem isso, não é. Sim. Vou comprar um Bulldog para caminhar comigo, para correr comigo, fazer um Cooper. De maneira nenhuma. Compra um Border Collie. O Bulldog francês é um cachorro que ele necessita de um exercício, sim, como qualquer outra raça, mas é moderado, num tempo fresco de manhã cedo ou bem à tardinha. Basta você dar uma caminhadinha, pequena caminhada, já é mais do que suficiente. Não tem que exigir que ele pode até chegar ao ponto de infartar, de maneira nenhuma. Sim. Legal. A não ser que a pessoa Eu tenho uma cliente minha que desde filhotinha ela tem um casal, que desde filhote ela condicionou eles a fazer caminhada, então eles aguentam assim sempre em horários frescos, né? E eles aguentam, são super fortes. Aí, igual a gente falou, não é uma regra, né? Seria uma exceção, né? Sim. Ela condicionou desde pequenininho, mas mesmo dessa forma que ela fez, eu tenho uma certeza absoluta que ele condicionado, ele nunca vai aguentar tanto quanto, por exemplo, o Border Collie. Ela anda bastante, mas sim. Não vai. Tá? Sim. É muito importante desde pequenininho fazer o que ela fez. É muito importante. O condicionamento. O Bulldog francês, ele late muito, Renato? Não, é uma das coisas boas do Bulldog. São cães silenciosos, né? Poxa, aqui, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, aqui a, sei lá, uns 7 metros, começa o canil. E não só essa hora. As pessoas que vêm na minha casa, até vizinho, queria até mandar aqui um abraço para o meu vizinho, que são vizinhos maravilhosos. Vizinho, aqui do meu lado, né? O Zé, a esposa dele, os filhos dele, a nora dele. Não tenho o que dizer, porque meus cachorros são tranquilos e eles também são pessoas maravilhosas. Não tenho o que dizer deles. Então, não tem esse negócio. Os cachorros são tranquilos. Eu adoro o Bulldog francês. Eu tenho aqui, são 4, né? E é engraçado que a Atena, ela tem um comportamento diferente dos outros. Parece que ela nunca vai ser adulta. Porque adora pular nas coisas, ela é arteira, né? Mas é um amor de cachorro, mas é diferente dos outros. Os outros são mais na deles, ficam ali, são bem tranquilinhos. Mas ela é bem arteira. Pois é, a pessoa quando fala assim, o meu Bulldog é assim, é igual filho, né? Pode ter 4 filhos, cada um é diferente do outro. Eu percebo aqui. Eu tenho Bulldogs aqui, dona Lu, que o que acontece? De um jeito, o outro é de outro, o outro bota a ração dele e acaba em 2 minutos, o outro demora meia hora. Então, isso tudo são Bulldogs, cada um com um comportamento diferente. Nós temos que respeitar. A Dani, sim. A Dani perguntou: eles roncam muito ou não? Além de ser peidões, roncam bastante. Tem noites aqui que os 4 estão dormindo, né? E é uma sinfonia, né? Eu falei, gente, os vizinhos devem pensar, será que é o Hudson que tá roncando assim? Porque é tão... Porque parece tanto com o humano, né? Incrível. É uma sinfonia de roncos, né? O porquê do ronco, Renato? Por quê? Porque são cães braquicefálicos, né? Eles têm uma respiração, digamos, diferente de outras raças. Existe alguma forma de melhorar isso? Sim, com uma cirurgia, noplastia, no caso. Sim. Mas eu não sei, eu respeito cada um. Eu nunca fiz nenhum cão meu. Tenho aqui vários Bulldogs. Eu tenho só uma que é muito ofegante, os outros não. Mas eu nunca vou fazer isso porque ela é uma cachorra super bem, super
saudável, então eu não sim, vejo motivo para poder chegar e fazer uma cirurgia na cadela. legal. E aqui uma pergunta da Letícia. O Bulldog francês é uma raça ciumenta? Caramba, eu acho, alguns sim, alguns não. Cada um é de uma maneira, né? Tem uns que É, isso costuma acontecer muito nos cães que são criados dentro de apartamento, né? Um cão só, sim, costuma acontecer isso. Mas não é uma regra. Existem alguns sim, que são e outros não. legal. Aí você falou aí em questão de apartamento. Tem uma pergunta aqui, né, da Bárbara, ela perguntando, é uma raça que eu poderia ter num apartamento? Olha, eu nunca tive um cliente que adquiriu um filhote meu, incrível isso, né? Que morasse numa casa, que foi adquirido para viver no quintal de uma casa. Todos em apartamentos. São cachorros maravilhosos, porque eles requer pouco espaço. Tem a questão de não precisar, né, de você ficar gastando a energia dele, como outros cães tem que ser feito isso. Então é um cão, no meu ponto de vista, ideal para apartamento. Legal. Que é um cão de um tamanho pequeno, né, Renato? E como eles Sim. não exigem muito atividade física, né? Então deve ser por isso mesmo, né? Vou dar um exemplo a você. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas que moram em Copacabana têm muito bulldog francês. Por quê? Eles moram naqueles apartamentos, aqueles edifícios, e não quer cachorro que faça barulho, que lata muito, como algumas raças Sim, fazem isso. Então, todos vão para lá. A maioria deles vão lá para a Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Eles buscam esse tipo de cachorro. entendi. Legal. Bom, outra Dona, pergunta do. mandar um Ah, pode abraço para a falar. dona Débora. Dona Débora, tudo bom, dona Débora Esparta? Foi um prazer receber a senhora aqui. Essa moça aqui, ó, que a senhora está vendo aqui, ela é esposa de um cara muito bacana. Não tive o prazer de conhecer pessoalmente ainda, o Alex, mas é uma criadora da porra. Ela Eu com o já marido dela. assisti, eu assisti live dele já. Vídeo deles lá no YouTube. Muito Sim, pô, legal. muito Espartacus, bacana. já assistimos aqui. Muito bacana mesmo. O espaço dos animais, muito show mesmo. Sim. Parabéns. E é isso que eu estava falando aqui um dia desse com você aqui na primeira live. Então, o que que Sim, acontece? Eu posso falar alguma coisa? Posso? pode, claro, claro. Então, eu gosto muito, Luciane, de valorizar quem merece. Seu esposo me conhece um pouco, então, algumas pessoas me acham um pouco polêmico, mas não é o caso. Hoje em dia, a gente vive num mundo que o poste mija no cachorro. Então, a gente tem que dar de César que é de César. No caso, essa mulher é uma delas. Eu vou citar aqui uma outra, do canil Ravieira, uma mulher que se dedica, tem os cães dela, faz de tudo. Eu acompanho ela, uma pessoa muito bacana. E eu não conheço nenhum desses que eu estou falando pessoalmente. Não estou aqui fazendo o jabá deles, não. Eu nem sei, eu nunca vi pessoalmente. Então, existem outras pessoas, né? Então, eu dou todo o mérito para essas mulheres, as verdadeiras mulheres criadoras, como a senhora também, que é uma dona de pet Obrigada. shop e a criadora, né? Que eu sei disso também, né? E são cuidados com os nossos filhos mesmo. É os Com nossos certeza, filhos de quatro patas, né? A gente com tem um amor certeza. muito grande, muito grande. Bom, Renato, aqui tem uma outra pergunta. Eles exigem muito cuidados na parte higiênica, Renato? Não, para mim, no meu ponto de vista, é um cachorro de fácil trato. Você tem que só tomar conta dos produtos que você vai usar para o banho, essas coisas todas, né? Mas assim, super Isso, cuidados, não. Aqui certo. os meus cães tomam banho, o sabonete, o shampoo, mais nada. Seco, no, o erro de muito dono de bulldog, quando começa a dar um fungozinho, porque acha que está calor, dá o banho no bulldog,
Ah, tá calor, solta ele no quintal, bota ele para pegar um sol. Ou seja, É, o couro dele está úmido. Aí que começa a aparecer tudo aquilo que a gente acabou de conversar. O certo é é deu um isso banho no mesmo. bulldog, passou uma toalha e secador. O soprador, no caso, né? A gente fala secador porque eu não sou dono de pet shop, você tem soprador, né? Aquele rapidinho. Então, o certo é esse. Sim. Ah, aqui tá a Lê, a Císara, a Letícia está aqui com a gente acompanhando. A Letícia, Luciano está imagina uma acompanhando. cantora. Imagine uma voz que é estrondosa. É Nossa, mesmo? show. Nossa, imagina, é show mesmo. Tem que ser legal. Bom, vamos então para, né, eu achei interessante porque muitas vezes as pessoas acham que colocou a mão, acha que está seco por cima e não está, né? A raiz do Tá, pelo tá tá molhada seco. e isso pode causar realmente uma dermatite, né? Isso. Às vezes o pelo tá seco, mas o subpelo ainda não, e principalmente o corinho dele. É isso aí. Agora, uma coisa que, né, muitas vezes os tutores aí espantam a hora que vê essa atitude. Ai, meu Deus, eles comem as próprias fezes, Renato? Poxa, bulldog francês? Não que eu saiba. Mas eu já tive cliente que falou sobre isso, Renato. É mesmo? Bulldog francês? De comer Eu já escutei muito sobre isso com a raça Shih Tzu, né? isto Não vou também, falar porque mas eu não entendo. Agora, Bulldog francês é novidade, é a primeira vez. já foi uma pergunta aqui do Alessandro. Do Alessandro. Ele deve ter, ele deve tá com esse problema na casa dele, né? Olha, Alessandro, o que eu tenho que te dizer? Os meus bulldogs nunca, graças a Deus, nunca aconteceram isso. É a primeira vez, é novidade para mim escutar isso de um bulldog francês. Agora, Aqui, ó, a Débora tá falando que tem um que no início comia. Então, e isso pode parou, né? realmente acontecer. E pelo jeito no início deve ter parado mesmo. Então, às vezes, Talvez a isso parte comportamental, né, Renato? comportamental, às vezes o cachorro está com algum nível de estresse um pouco mais alto. Tem pessoas que falam que de repente é uma deficiência da vitamina, que é a ração que está alimentando e não supre tudo para aquele cachorro. Mas, por exemplo, aí entrando no lado dos cheats, eu já escutei conhecidos meus falar que criam cheats, falar que, poxa, dava uma ração super prêmio e mesmo assim eles comiam as fezes. Aí foram lá fazer um trabalho em cima do cachorro, o cachorro estava estressado. O cachorro não pode Aí, viver estressado, então tem que fazer alguma coisa aí para melhorar a vida do animal. isso aí. Aí entra a parte lá de você trabalhar enriquecer o ambiente dele, fazer os Comportamento, passeios dele, né? Isso é muito isso, importante, né, Renato? isso mesmo. E, bom, aqui. Ah, tem uma pergunta aqui que você vai gostar muito de responder. Alguém perguntou aqui, a Sofia, dá para ficar rico vendendo filhote? Dá, pô, e dá para ficar rico? Vendendo filhote? Um exemplo, Não tem muito trabalho, né, Renato? Não um tem exemplo muito, se né? dá para ficar rico, um exemplo se dá para ficar rico ou não, eu sou um exemplo. A diferença deu para o Neymar é que ele tem 1 milhão só mais do que eu. Antes É, fosse. Dá antes nada, que fosse. isso? Dá não, A filho. Você não gente tem sabe que é muito cuidado, né, Renato? Muito investimento, né? muita coisa, porque aí o que, que acontece? Aí uma pessoa vê um criador vendendo o filhote a X valor, caramba, mas é muito caro, só que aquele X valor, o camarada ele vem fazendo um trabalho do ano todo para aquela cadela cair perfeita com aquele macho, e além da ração super prêmio, existem outras técnicas, né? Tem os pulos do gato, por exemplo. Eu passo muita coisa para muita gente, tento ajudar dentro do possível. Mas acreditado, existe um pulo do gato ali que a gente não pode passar, não pode, a gente tem que guardar um dia, quem sabe. Entendeu? Então, quer dizer, não é fácil.
quem é? A senhora tem seus cachorros, sabe que não é fácil. Quando eu chamo de Sim. senhora, não é por causa da idade, não. Pelo amor de Não, Deus. eu já acostumei, eu já sei que você me chama de Dona Lu e eu adoro. Olha, eu recebo cliente aqui, eu fui criado dessa maneira, minha mãe, meu pai me criou dessa maneira. Tem cliente aqui que eu falo, dona, a moça tem idade de ser minha filha. Teve uma aqui que Mas é adquiriu seu esse cidadão. jeito, É o imagina, costume, eu não consigo. Eu imagina. tento, mas eu não Sim. consigo. A Débora tá falando, tô gastando tudo que tenho com eles. É, tem isso. É, isso mesmo, dona Débora, isso mesmo. Ó, Ô, aí meu pai tá Renato, na live aí, ó. Meu pai vai começar a me zoar aí, meu pai, ó. Esse aqui é meu quem que é pai. seu pai? O Irani? Irani, é. Ah, seja bem-vindo, seu Irani. Que prazer tê-lo aqui. Ô, Renato, Sim. você deve ter o privilégio de acordar 7, 8 horas da manhã, né, para cuidar dos seus animais, né? Eu não acordo esse horário, na verdade. Eu acordo às 4 horas da manhã, mas não para cuidar deles, porque eu sou meio doido, eu acordo às 4 horas. Mas, por exemplo, nesse horário que eu estou falando com a senhora aqui, eu já estava já dormindo. É. A gente vai ficando velho, fica uma porcaria. A Ah, gente, contigo, eu já estava já mas é dormindo, porque já era. você acorda cedo, né? É Acorda verdade. cedo, né? Mas aí depois, quando começa a clarear, eu vou lá, já vejo como é que tá tudo certo. Se nenhum matou o outro, tá tudo Oh, certinho, meu aí a Deus. gente começa lá a fazer o trabalho. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não, ainda está querendo escolher um filhote. Ela fez a pergunta para tutor de primeira viagem. Eu escolho um macho ou uma fêmea? Fêmea, Fêmea. Por eu quê? acho. Eu estou dando a minha opinião. Por quê? Porque ela vai ser uma tutora de primeira viagem. Ela não tem experiência nenhuma. O macho, como todos nós sabemos, não é que seja difícil, mas ele pode atingir uma certa idade e começar a querer marcar o território dele e se sentir o dono. Então você tem que ter uma experiência com o macho para você passar para ele que você é o líder da matilha, que você que é ali que manda naquela situação. E como essa senhora vai ser marido primeira viagem, eu aconselharia a ela uma cadela para começo. Não que o macho não sirva, mas para mim, na minha opinião, o ideal seria uma cadela para ela. Costuma São ser, muito dentro do amorosos. parâmetro, mais fácil de se lidar. Sim. O Bulldog, ele é de fácil socialização com outras raças e com crianças. Sim, com crianças, sim. Sim, com criança, com família. Agora, com outro cachorro, depende. Aqui eu tenho uns bulldogs aqui, por exemplo, que tem um que já não cruza com o outro, mas cruza com todos os outros. Então, é Ah, difícil entender, tá? Mas com crianças, com família, sem problema nenhum. Pode ficar despreocupado. Agora, que pode acontecer um atrito um com o outro? Pode sim. Se eu falar que não, eu vou estar aqui com hipocrisia, eu vou estar mentindo. eu vejo aqui, os meus são super amorosos, brincam junto, mas tem hora que alguma coisa, muitas vezes até algum brinquedo que tá para eles Não brincarem tem um lá, aí que às eles vezes se dá melhor com uma outra e já não gosta muito do outro? Não tem isso aí também? Assim, poxa, eu vejo né? a ranzinza aqui minha é a Charlotte. Ela é mais na dela, assim, super amorosa, mas é mais na dela. É mais na Uhum. dela e é o jeito dela, é o comportamento dela mesmo, mas é super amorosa. Tem uma pergunta aqui, acho que do Johnny, novamente, que é possível parto normal em bulldog francês? Não deu para me entender. Depende muito, né? É possível parto normal em bulldog francês? Olha, eu tenho aqui uma que pare naturalmente. As outras não. Mas a Sim, maioria é cesariana. é cesariana, né? Tá respondido, Johnny. A Débora falou, realmente, ela está dizendo que ela também tem uma lá que é ranzinza e a outra amorosa. É bem isso mesmo. A Débora. Cada um com seu comportamento, é igual filho, né, Renato? É É que eu falo, igualzinho cada um. filho. Você tem 3 bulldogs, não é isso? Ou 4? Eu tenho quatro. 4, então. Aí Quatro. quer Cada dizer, um com um comportamento.
cada um é de um jeito, né? Então a gente Sim. não, né? Cada bulldog É um isso bulldog mesmo. complicado. É. Bom, teve uma Wallace. pergunta aqui, uma pergunta da Clara, parte, acho que a gente até falou, mas se tiver mais alguma coisa para você colocar, se eles têm exigência alimentar, né? Eu acho que é em questão da ração, né? Sempre é uma ração super premium, né? Sim. Isso é muito importante, né, Renato? Poxa, eu acho que o que acontece o seu tutor, o dono do cachorro, ele tem que dar tudo do bom e do melhor para o seu cachorro, que é o filho dele, digamos assim. E então, o que acontece? A principal coisa é a alimentação. Depois vem cama, colar, tudo. Não que não possa fazer, mas a ração é a prioridade. É um investimento na saúde deles, né? Principalmente Sim. O Bulldog, sendo uma raça aí que ela exige mais cuidados, parte de pele, pelagem, a gente sabe disso, né? São uma raça propensa aí a ter problemas de pele, então você investir numa boa ração aí, você está investindo na saúde do seu Bulldog, né? Com certeza, não adianta economizar. Na ração não adianta economizar. Eu sei porque isso há anos atrás, eu já fiz isso, tá? Sou muito franco em tudo que eu faço. Já fiz isso e me arrependi. Vou tentar comprar essa raçãozinha aqui. Nunca mais. Aqui é bem isso mesmo que a Débora falou. Alimentação evita muitos outros gastos. O Johnny falou que a inseminação artificial é só feita com um veterinário autorizado. É isso mesmo, né, Renato? No caso, a inseminação, sim. É só um veterinário que faz isso, né? Isso. Isso mesmo. Renato, quantos anos? Aqui foi o César que perguntou. Quantos anos vive em média um bulldog francês? Aí a gente está falando do bulldog francês, mas mais ou menos aí colocando aí mais ou menos a maioria das raças, né? Porque acho que é mais ou menos igual, né? De raça pequena. Não necessariamente. Tem Não necessariamente. Aí. Por exemplo, a raça de porte pequeno que eu já vi que mais vive é o Dachshund, o Tekel. Esse cachorro praticamente é um imortal. Eu já conheci cachorro com 22 anos. Sem mentira nenhuma. Eu tive um conhecido que tinha o Dachshund e viveu 22 anos. Agora, o Bulldog francês, isso tudo depende da vida que ele vai levar também, né? Como é que vai ser a qualidade de vida dele. Mas vamos botar uma média aí de 12 a 14 anos, 15 anos. Por aí, né? Isso não é uma regra. Sim. E isso aí depende, igual você falou, depende da ração mais adequada. Aqui tem a moça que fazendo uma pergunta sobre a marca da ração mais adequada, né? Qual é a marca da ração mais adequada? Qual seria a marca? Uma ração super premium, né, Renato? Tem várias rações hoje aí. Tem várias. Procura sempre um pet shop da sua confiança, né? Para indicar uma melhor ração para você, mas sempre você vai procurar aí a ração super premium, né, Renato? Com certeza, super premium, aí vai lá e conversa. Se for do Paraná, conversa na MyPet com a dona Lu, ela vai indicar. Na Petsia, pode ir lá, a gente vai ajudar muito. É isso aí. Tinha mais uma pergunta aqui. Estão falando que o meu Nick aqui não é dessa raça que você falou, mas ele tem 22 anos. Você já conhece ele, né? Não pessoalmente. Ele não tem raça. Eu adotei ele quando ele tinha 2 aninhos. Ele tem qual é a idade dele? 22. Caramba! Nossa. Eu acho que você já deve ter visto uma foto. Depois, qualquer coisa, eu te mando uma foto dele comigo. Não vi. E ele é super saudável. Ele não tem nenhum dentinho na boca mais, mas só come ração super premium. Ele vai no veterinário só realmente para fazer as vacinas anuais. Fora isso, ele não fica doente, Renato. É seu? E cada vez mais eu sempre falo para os meus clientes, invista numa boa ração. Porque você está investindo na saúde do seu animal para ele
ter uma fase senil saudável, que é a melhor coisa, né? Fala aí, pai. Oi. Boa noite para você, pai. Tá dormindo ainda não, pô? Tem que estar dormindo já essa hora, hein? Mas com certeza, tem que ter ração. Porque é o que eu falei para você, Luciane. Eu vejo pessoas deixando de pagar o valor, que é um valor justo numa ração super premium, para poder dar importância a uma outra coisa. Não que não se deva comprar outras coisas. Sim, pode fazer tudo, mas primeiro tem que focar na alimentação do dog. Depois vem as outras coisas. Ah, aqui, ó. Olha só. Você vai conhecer. Olha só. Nossa. Olha só isso aqui. Ele Eu não tem um dentinho na boca, né? Tem 22 anos. Ele come a ração. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: ah, Lu, meu cachorrinho é idoso, não está conseguindo comer mais. Eu falei: gente, mas eu tenho um idoso de 22 anos que come com a língua. Esse aqui, ó, gente. Olha aqui, olha que belezinha. É o meu Nick, ó. Que nosso legal, idosinho cara. de casa, super bonzinho, mas já foi bravinho quando era pequeno, mas hoje é super tranquilo. E tá aqui com a gente, né? E nossa, eu até emociono. Que legal, cara. Legal demais, né? Bom, a gente estava falando aí quantos anos em média vive um bulldog, né? Eu tô aqui com o meu, aí não é um bulldog, mas é um animalzinho que tá aqui 22 anos, é o reflexo de tudo que a gente fez para ele, né? E faz. Pois é. Tudo é como ele vai condicionar a vida do cachorro, né? Tudo como é que ele vai levar a vida dele. Aí vai dizer o tempo que ele vai viver. É isso mesmo. E aqui, né? Você, como tutor, tá preparado, né? Para esse cachorrinho viver com você 15 anos? Isso é muito importante, né, Renato? Você não vai comprar um filhote para ficar aí, né? Hoje, isso não é para 1 ano, para 2 anos. Então, por isso que é muito importante você saber mesmo quando você compra um filhote, né? Ou adota, né? Independente de qualquer coisa, né? Porque o que acontece, dona Lu? Vou pôr ele lá, que é a hora do idosinho dormir, ó. Acontece muito uma coisa que poucas pessoas falam. Eu vejo, né? A pessoa adquire um cachorrinho, seja ele de raça ou não, e eu posso dizer só dentro da raça, né? Um cachorro de raça, porque eu crio cachorro de raça. Sim. Vou comprar, mas vai comprar porque o vizinho tem um cachorro e ela tem que ter um cachorro. Desculpa falar dessa forma, mas a verdade é essa. Por empolgação. Só que aquela vizinha, vou dar um exemplo, como fosse a senhora, tá? Você comprou por amor. Né? Comprou ou adotou, não importa. Sim. Cada um sabe o que faz da vida. Mas só que ela tomou uma atitude precipitada só para poder também ter a situação. Aí o que acontece? Daqui a 3 meses, acha que adquiriu um objeto que vai ficar ali parado, não vai dar trabalho, não vai fazer cocô, xixi, não tem que alimentar, não tem que dar um carinho, não tem que dar uma atenção, tem que ter um tempo para o animalzinho. Aí, sabe o que faz? Como você vê muitos abandonos. Claro que isso costuma acontecer muito com cães que não têm uma raça definida. Mas é vida, da mesma forma, são vidas, são cães. Então, nenhum desses merece ser jogado na rua e nenhum desses, tanto com de raça ou sem raça, é a mesma coisa. Então, tem que pensar antes de adquirir um cachorro. Tem que pensar. Pensa direitinho. É por impulso. E outra coisa que muita gente comete o erro de escolher a raça errada. Você tem que parar e tem que ver o que vai se adequar com o estilo de vida que você tem, como você é. Porque se você for uma pessoa pacata, gosta de ver televisão, não gosta de andar, vai daqui na padaria de carro, tu vai querer ter o quê? Um border collie? Um pitbull? Não, tem um bulldog francês que dá para ir ali passear, né? É isso aí. Aí depois, caramba, esse cachorro é muito elétrico. E o dono não é elétrico, o dono é tranquilão.
Então, comprou ou adotou, né? Desse caso aí, no caso seria comprar, né? A raça errada. Então, tem que prestar atenção, muita calma nessa hora, pensa, Com certeza. pergunta uma pessoa que entenda, né? Pergunta, poxa, Sim, cara, eu queria ter um cachorro, mas eu sou um camarada assim, assim, assado, qual a raça você me indica? Pronto, aí você vai fazer uma escolha bacana. legal. Ah, minha irmã tá aí na live, a Regina. Estamos também com a Special Dog aqui, ó, o Nico, aí prestigiando a nossa live. Obrigada, Nico. Legal. Muito obrigada, pessoal. Eu também agradeço a todos que estão assistindo a gente aí, tendo a paciência de Muito bom. ouvir eu falar bastante coisas aqui. Eu estou aprendendo tanto hoje que, nossa, é tudo de bom. A Patrícia aqui falou, é uma das raças mais viciantes do mundo, pois você tem um, não contenta com um e quer ter mais. Essa é a verdade. Cara, Bulldog francês, cara, engraçado. Eu mexi com outras raças no decorrer, né, e tal, até chegar aí né, no Bulldog francês. Quando eu tive meu primeiro Bulldog francês, eu adquiri com um homem chamado, aqui do Rio de Janeiro, ele morava na Tijuca, numa cobertura chamada Seu Duarte Ducler. Hoje, infelizmente, Papai do Céu levou ele. Ele era, para mim, um dos maiores criadores, e um maior, não só criador da raça, tá? Não desmerecendo outros, estou falando da pessoa que eu conheci, como entendedor. Então, eu aprendi bastante coisa com ele. Para a senhora ter uma noção, ele foi maluco, ele me vendeu o Bulldog na época que aceitava cheque, ele confiava em mim. Toma, leva. E, pô, pelo menos o bichinho recebeu tudinho, né, antes de morrer. Bom, então, quer dizer, foi a partir desse senhor que eu comecei a gostar do Bulldog e entender, porque o Bulldog é um cachorro tão, sei lá, diferente, que você tem que começar a entender. Ele tem olhar de ser humano, né? Eu tenho uma aqui que ela olha que parece que é um ser humano. Né? Eles sentam de uma maneira que parece um ser humano sentado, já observou? E conversam com a gente, né, Renato? Pois é. Então, acho que eles não latem, mas eles conversam. Verdade, é verdade. Né? Ó, a gente tá chique hoje, ó. A Supra tá aqui com a Loriane aí também, o pessoal da Frost. Olha que show, ó. Tá fazendo uma pergunta aí, Lori. Obrigada por estar aí na live. Na hora de escolher um filhote, tem alguma dica, Renato? A Loriane perguntou da Supra. Então, filha, o que acontece? Você vai comprar um cachorro, vai adquirir um cachorro de raça. Você vai chegar e primeiro você vai ver que tipo de pessoa é você, se é tranquilona, se é uma atleta, essas coisas todas. Então, pera um minutinho aí. É engraçado, né? A minha mulher tá aqui agachadinha, passando aqui por baixo, mandando pergunta aqui assim pra mim. Ninguém tá te vendo, mas eu tô te vendo. Pode voltar pra lá. Oh, eu queria tanto conhecer ela. Fala pra ela aparecer aí. Vai engatinhando, coisa horrível, cara. Aí, olha, aí eu tava, desculpa, gente, desculpa. Aí, o que acontece? Respondendo a moça. A Loriane. Repete, por favor, a pergunta dela para mim. Na hora de comprar um filhote, como eu vou escolher um filhote? Então, filha, primeiro eu acho que você deveria ver a raça, né? Eu vou comprar eu quero um bulldog, um exemplo que eu vou dar aqui. Bom, macho ou fêmea, aí vai do gosto de cada um, não vou opinar isso, Sim. É claro. Mas dentro da ninhada de qualquer raça, não só o bulldog, se você quer um cachorrinho mais tranquilo, tá? Você vai ver a ninhada e, claro, que uma pessoa tem que entender um pouquinho, para observar que toda ninhada tem o líder, tem o sublíder e os liderados. Tem 4 filhotinhos de bulldog, mas naqueles 4 tá ali. Ó. Então, se você quer um cachorro que tenha uma personalidade forte, que venha a ter, você escolha o líder ou sublíder. Mas se você quiser um cachorro que vai ser mais submisso a você, pegue os outros mais tranquilos. Então tem que observar isso tudo e escolher de acordo com o seu estilo de vida e quem é você. Não é difícil. E é incrível que a gente
quando é nós que conhecemos desde bebezinho, quando nasce, né, Renato? Ari, Você sabe... pode falar. Não, agora voltou. Pode repetir. Voltou? É a gente que conhece os filhotinhos desde que nasce, quando você olha assim, você já sabe, né, o qual é qual. É incrível, né? Pô, com certeza. Eu já vejo assim, ó, aquele dali vai ser assim. Não que eu saiba, não, mas a gente acaba aprendendo, né? Um abraço, Ariarte, cara fera mesmo, fazendo um montão de coisa que tem da internet aí, eu não sei como é que se chama isso. Design gráfico, lembrei. Legal. O cara é show de bola, um abraço para ele. O WR também, conhecido nosso aí, também show de bola, profissional muito bom também, espetacular. Mas, então, aí a gente conhece, a gente passa a conhecer o cachorro, aí o cliente vê aqui, né, nessa última ninhada, aí eu primeiro observo a cliente tranquilona e tal, um abraço para ela, como é que é o nome dela? Esqueci, eu vou lembrar aqui. Aí eu observei, fico olhando para ela, de máscara, né? A gente de máscara, recebemos o cliente e tal. Aí eu observando. Então, aí botamos os filhotes para ela poder escolher o filhotinho dela. Eu já tinha, se eu fosse, já tinha escolhido o filhote para ela. Pô, mas ela foi inteligente demais. Ela justamente, eu não disse nada. Ela escolheu justamente aquilo, se ela me perguntasse, eu indicaria para ela. Legal, entendeu? É isso mesmo. E a pessoa vai, com certeza, ficar feliz com esse filhote, né? Porque é mais parecido com o tutor, né? O temperamento, né? Com certeza. E parece que ela ficou, porque ela posta umas 100 fotos do filhotinho por dia na internet. Que legal, que ótimo. Bom, Renato, tem uma última pergunta aqui, para depois a gente aí estar respondendo mais algumas perguntas, né? Da Joyce. Eles podem ficar, o Bulldog, né? Pode ficar subindo e descendo o sofá, cama, escada? Conta aí para nós. Olha, Joyce, o que acontece? Essa é a minha opinião, tá, Joyce? Eu não acho legal. Eu não acho legal porque pode chegar e ocasionar alguma lesão na coluna do Bulldog. Que as pessoas acham que é igual um carro, quando bate num pequeno buraco, a gente acha que não teve nada, mas se você for virar debaixo da câmera, é uma pressão muito grande que causa. A mesma coisa quando o cão sobe no sofá, mesmo o sofá sendo não tão alto, e desce, quando ele desce, sofre uma pressão ali, quando ele pula com as patinhas. Então, eu não acho legal, eu não deixaria isso acontecer, tá? Porque eu vejo aí cães com problema de coluna. Aí eu fico pensando, meu Deus, só pode ser uma coisa dessa. O cachorro pode subir escada e descer escada? Sim, ele pode subir uma vez e descer. Agora ele não pode o dia todo ficar subindo e descendo. Sim, né? Isso mesmo. Não que ele não possa subir no sofá uma vezinha e descer. Pode. Mas não direto. Porque pode dar algum tipo de problema no futuro dele. Eu percebo ali nos meus mesmo, quando eles estão brincando, eles brincam muito de lutinha, né? Aí eles ficam em pezinhos, fazendo mordidinhas e bem em pé. Então, a gente sabe que isso aí para eles não é eu não deixo. A gente também, né, aqui em casa também, a gente pede para parar também, porque... força a espinha dorsal dele, não é legal. Eu desço logo, tem que descer. Acho que alguém... Deixa eu ver. Ela está perguntando... Não, acho que Magalhães Slice. Isso é que a minha faz. Subir e descer das coisas. Não, é bom para ficar bem atenta a esses comportamentos, né? Sim, é bom evitar. Na minha opinião, é bom evitar. E aproveitar e fazer aqui um jabazinho aqui. Quem não for inscrito aí no canal do YouTube Primos Kennel, se inscreve lá, não custa nada, é de graça. Valeu, pessoal. Vai dar uma força aí para o canal cada vez crescer mais. E ajuda bastante. Tem muito conteúdo maravilhoso lá, né? Eu sou preguiçoso, né, dona Lu? Eu posto vídeo de mês em mês. Né? Nossa, mas é cada vídeo que eu sou apaixonada pelos seus vídeos, porque a gente aprende muito, né?
Igual essa live, né? Quem não assistiu essa live vai ficar salva no IGTV. Se você tiver algum amigo que, né, precisa saber né, de informações tão importantes quanto essa, pede para seguir a gente lá no IGTV, né? Que tem muitas lives importantes para você, como tutora, te ajudar aí. Então, Renato, estão pedindo a presença do Jordan. deve ser Olha aí. Meu pai é doido da cabeça. Deve ser o doido do Não meu é pai. só seu pai, não. Teve gente pedindo aí que eu vi, ó. Pediu, cadê o Jordan? Pô, o Jota tá dormindo. Jota tá Tá dormindo na cama dormindo. dele. Oh, meu Deus. Olha lá, é verdade que gelatina faz bem pro cachorro? Por experiência minha, eu dou a ração super premium e acho que tá 100%, né? A gelatina, ele deve estar. A pessoa que fez essa pergunta aí é porque eu fiz um vídeo uma vez, porque eu tenho Nossa, muita estão gente. pedindo Jordan aí, viu? Acho que você vai ter que ir lá antes. Nossa, falta acho que 2 minutinhos para acabar a nossa live, viu? Você acredita isso, Renato? Falta 2 minutos para acabar a nossa live só. Cara, passou rápido, não acredito isso. É sobre respondendo aí sobre a gelatina. A gelatina. É o Johnny que está perguntando. Johnny, então, eu fiz um vídeo porque tem muita gente que entra em contato comigo perguntando sobre um defeito na orelha do cachorro que está demorando a levantar, essas coisas. Então, eu passei algumas dicas, mas isso não é alimentação para o cão. Isso aí é só quando vai fazer a tala no animal, quando é preciso, para poder fortalecer, ingerir mais cartilagem no filhote, junto com cálcio, para deixar a orelhinha bonitinha, pezinha direitinho. Tá bom? Traz aqui, vem cá, manda. Legal. Ah lá, falta 28 minutos só. Renato, só põe o Jordan aí. Muito obrigada por você estar aí junto com a gente, a todos que estiveram na live. Se não der pra gente mostrar o Jordan, na próxima live a gente mostra. Não tem problema. Mas ele tá aí? Vem cá. Vem cá, rapaz. Ai. Vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá. Bota ele no colo.